Boa tarde, quinto ano B. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e matemática. Em língua portuguesa, nós vamos trabalhar o infográfico. Livro de língua portuguesa, página 92. Na página 92 do livro de língua portuguesa, nós vamos explorar o infográfico. Então, infográfico, né? O que é um infográfico? Infográfico é um gráfico que fornece informações usando imagens e pequenos textos. Há infográficos sobre diferentes assuntos. Nós já vimos também, né, anteriormente o infográfico Tempo de Ser Criança, né, onde tinha pequenos textos sobre crianças, né, lazer, alimentação. Então tinha pequenos box, né, de textos e também imagens, lembra? Hoje o infográfico é Grandes e Pequenos, que apresenta informações sobre o ser humano e outros animais, inclusive o elefante. Então, agora nós vamos fazer a leitura compartilhada do infográfico Grandes e Pequenos. Lembra que aqui no começo falou que havia imagens e pequenos textos? Ó, nós podemos observar, né? Temos o título e 3 pequenos textos. Temos também imagens dos animais, ó, girafa, elefante, avestruz, cavalo e do ser humano, né? Do homem. E temos também, né, abaixo do nome e ao lado das figuras, a altura, né, de cada animal e do ser humano. Vamos fazer a leitura? Grandes e pequenos, com proporções gigantescas ou tão minúsculos que conseguem passar pelo buraco de uma agulha, os organismos recordistas em tamanhos encontraram seu próprio jeito de sobreviver no mundo. Um fungo gigante de uma espécie de cogumelo recobre uma área de 8,9 km². No estado americano de Oregon, e é o maior organismo vivo conhecido. Depois nós temos outro pequeno texto, ó. O ser humano padrão fica pequeno quando comparado aos animais mais altos do mundo. No topo da escala estão as girafas, que podem atingir mais de 3 vezes a altura de uma pessoa mediana. Então aqui, ó, nós temos a imagem da girafa e ela tem de altura 6 metros. Depois, nós temos o elefante, que tem de altura 4 metros. Depois, nós temos o avestruz, que tem de altura 2 metros e 75 centímetros. Nós temos também a imagem do cavalo, que tem de altura 2 metros e 20 centímetros. E também temos a imagem do homem, né? Que tem 1,80 m. Vocês podem perceber que as figuras, né, elas estão na proporção da altura de cada animal e do ser humano. Por isso, ó, o homem é quase a mesma altura do cavalo, né? O cavalo é pouca coisa maior. Já o avestruz tem uma altura, né? Dá pra gente fazer essa comparação, que é bem maior que o homem. Mas nada comparado ao elefante e à girafa, né? Então, essas imagens, né, que este infográfico Grandes e Pequenos traz, também dá para fazer a comparação das alturas entre o ser humano e os animais. Agora, a atividade, ó, vamos prestar bastante atenção. O que vocês vão fazer como atividade? Além das imagens e dos textos, os números, conteúdo das disciplinas de matemática também nos ajudam a comparar os elementos presentes em um infográfico. Observem os números e outras informações presentes no infográfico acima e compare o tamanho da figura do ser humano com o tamanho dos outros animais, tá? Então, no caderno, você vai registrar essa observação aí, ó. O que você acha dessa comparação entre a altura do ser humano com a altura dos outros animais, né? Aí você vai registrar a sua conclusão no caderno. Não esqueça de retirar uma foto e enviar a devolutiva no grupo ou no meu particular para garantir a presença. Em matemática, nós vamos estudar, né, explorar
os gráficos de segmentos. Então, livro de matemática, página 26. Atividade 3. Vocês irão realizar os itens A, B, C, D e E. Então, na página 26 do livro de matemática, nós vamos realizar a atividade 3, gráficos de segmento, né? Nós temos aí o gráfico ao lado, e este gráfico mostra a evolução da medida da temperatura em uma cidade registrada de 4 em 4 horas durante certo dia. Então, vamos fazer a leitura desse gráfico? Ó, evolução da medida da temperatura. Na vertical, nós temos a medida da temperatura em graus Celsius. Então, ó, 0 graus Celsius, 12 graus Celsius, 18 graus Celsius, 24 graus Celsius, 27 graus Celsius e 30 graus Celsius. E na horizontal, nós temos o horário, né, as horas. 0 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas, 20 horas e 24 horas. Então, ó, para fazer a leitura desse gráfico, ó, às 0 horas estava 18 graus, olha o ponto. Aí nós temos um segmento até as 4 horas, que registrava 12 graus Celsius. Este segmento sobe até as 8 horas para 20 graus Celsius. Já às 12 horas, é registrada uma temperatura de 27 graus Celsius. Às 16 horas, é registrada uma temperatura de 24 graus Celsius. Às 20 horas, né, das 16 horas até as 20 horas, essa temperatura se mantém a 20 graus Celsius, 24 graus Celsius. E às 24 horas, a temperatura cai para 18 graus Celsius. Após fazermos essa leitura, vocês vão responder o item A, B, C, D e E. No item A, qual foi a medida da temperatura registrada às 8 horas e às 12 horas? Então, você vai marcar qual era a temperatura, né, de graus Celsius às 20 horas e às 12 horas. Item B, em quais horários desse dia foi registrados 24 graus Celsius, né? Então, você vai pesquisar lá no gráfico em qual horário, né, em quais horários foram registrados a temperatura de 24 graus Celsius. Item C. Dos registros feitos às 4 horas e às 8 horas, a medida da temperatura subiu ou caiu? Quantos graus, né? Se ela subiu quantos graus? Se ela caiu quantos graus, tá bom? Então, você vai responder se ela subiu ou caiu e quantos graus. Lembrando que é das 4 às 8 horas. Item D. Qual foi a medida da temperatura máxima registrada nesse dia? E qual horário, né? Então, qual foi a temperatura em graus Celsius máxima, né? A maior temperatura neste dia, né? Que está representado pelo gráfico. E qual foi o horário? Item E. Qual foi a variação da medida de temperatura registrada às 8 horas e às 12 horas, tá bom? Aí você vai registrar aí a variação, né, da temperatura. Ela subiu quantos graus? Ou ela caiu quantos graus? Não esqueçam de enviar a devolutiva no grupo da sala para garantir sua presença na aula de hoje. Até a próxima aula, turma. Por hoje é só.